Bom, aqui no vídeo de hoje eu vou contar a minha história de como foi estudar lá na Le Cordon Bleu Paris, aqui ó, lá na França, em Paris, como que foi essa experiência, como que isso mudou a minha vida, mudou a minha carreira, transformou tudo que eu imaginava. Foi a minha primeira vez que eu viajei para a Europa, eu já tinha 25, 26 anos por aí, já faz mais de 10 anos, então, cara, foi uma experiência incrível. Quero compartilhar com vocês, essa bolsa vem de lá, eu tenho aqui também o avental, tem outras coisas, e estou mostrando aqui a bolsa para vocês. Quem viu o meu vídeo aqui de apresentação, que nem eu falei, eu estou começando aqui esse canal no YouTube, a comunicação aqui é diferente, por mais que eu tenha feito 6 mil conteúdos e vídeos lá no Instagram, no TikTok, tenha mais de 2 milhões de seguidores nas outras redes sociais, aqui é diferente, aqui é um bate-papo. E aí eu quis trazer, assim, tipo, os stories pra cá. Então, cara, assim como vocês fazem perguntando nas caixinhas lá no Instagram, eu falei assim, não, eu vou fazer os stories que fica no YouTube e aí eu vou conversando com as pessoas e contando as minhas histórias de vida, positivas, negativas e tudo o que aconteceu. Bom, vamos lá na Le Cordon Bleu, né? Que aí também não adianta ficar aqui com enrolação. Qualquer feedback que você tenha também, você me fale, por favor. Davi, tá ruim, tá chato, não tá natural. Sei lá, tá aqui os comentários aqui, ó. Comente aqui embaixo e tudo. Aproveita, já siga o canal, né? Quem tá aqui só assistindo e não assistiu. Quem tá aqui assistindo e não é seguidor, porque eu sei que o Instagram vai mandando para um monte de gente e nem todo mundo é seguidor. Peraí, deixa eu colocar aqui o computador para carregar, que senão o computador, porque a imagem tá espelhada no computador, então eu fico aqui dando uma olhadinha se tá tudo certo, vendo o tempo ali e tal, e o celular tá ao contrário. E já estava descarregando esse computador. E aí, eu tô aqui fazendo esses conteúdos, então eu sei que com o algoritmo ele indica para pessoas, você pode estar aqui vendo sem estar inscrito no canal, curta esse vídeo aqui também, ou pode pôr o dedinho para baixo ali, que aí eu me ligo se tá legal, se não tá legal, se eu preciso melhorar. É sempre bom feedback, eu não tenho problema não de falarem mal de mim, de me xingarem, fala o que você quiser aí, fala qualquer coisa, tamo junto. Então vamos lá. Quem viu meu primeiro vídeo aqui, que eu coloquei, eu falei sobre a minha trajetória. Eu sou lá da Baixada Santista, comecei minha carreira com a área de tecnologia da informação, então eu trabalhava com computadores, etc. Não fazia gastronomia, não trabalhava com alimentos, eu só fui trabalhar com isso lá para 24, 25 anos. Então eu fiz curso técnico no Senai, eu fiz faculdade de tecnologia da informação lá em Santos, na Unisantos, eu sou lá da Baixada e tal. Aí na Unisantos lá que eu fazia, lá embaixo assim, tinha gastronomia. E na hora que eu ia sair, tinha muitas vezes que eu saía pela saída do campus onde tinha os alunos de gastronomia. Eu ficava olhando e falava assim, cara, eu vou fazer isso daí um dia ainda, porque eu já gostava de cozinhar, né? Então, guloso eu sempre fui. E aí, tipo, eu curtia cozinhar. Eu falava, um dia eu vou fazer isso como hobby na minha vida. Aí depois eu conto essa história, como que eu entrei na gastronomia, como que eu virei um gastrólogo, né, e tal. E aí, beleza. Até que eu vim para São Paulo, fiz faculdade de gastronomia, entrei para fazer aqui na Embi Morumbi, aqui na Vila Olímpia, que eu fiz, e aí umas coisas assim que são coisas da vida, assim, né, cara? Quando você faz o que você gosta, quando você realmente tem propósito naquilo que você está fazendo e tal, isso é uma longa discussão, tá? Eu tenho várias visões sobre isso, porque às vezes você tem que fazer o que você precisa naquele momento para depois você ir, e foi o caso ali. Então, quando eu vim para São Paulo fazer faculdade de gastronomia, eu não tinha dinheiro para pagar aquela faculdade de jeito nenhum. Na época era mais de R$ 2.000 por mês. Eu paguei com o FIES, e aí minha mãe veio aqui para São Paulo, a gente ficou naquela fila absurda. Ela era minha fiadora, né? Então ela conseguiu ser minha fiadora. Ali ela tinha que pedir dispensa do trabalho dela para vir aqui. Ela trabalhava na Petrobras, em Cubatão. Então, assim, cara, eu fiz o FIES, eu consegui me encaixar no FIES. Eu nunca fiz Enem na minha vida. Nunca fiz Enem na minha vida. Nunca fiz. Porque eu não ia prestar faculdade pública, nem nada disso. Então, assim, na época também é outra história, eu nunca fiz Enem, e na época o FIES não precisava fazer Enem. Então, maravilha, consegui e me inscrevi na faculdade de gastronomia. E eu já estava 10 anos na área de TI, que eu comecei no curso técnico, estagiando, não sei o que, com 15 anos de idade. Então ali eu já tinha uns 24, 25, tinha 10 anos naquela área, não curtia aquilo ali, mas aí eu trabalhava com aquilo naquele momento porque era o que eu precisava. Então eu vim morar em São Paulo, fui trabalhar com o que eu sabia ainda, com tecnologia, com TI. Na época eu trabalhava no UOL, então ia lá, trabalhava no UOL, odiava trabalhar no UOL, assim, nada contra a empresa, assim, apesar de todas as empresas terem seus problemas, mas eu não me encaixava lá. Foi a minha primeira demissão na minha vida. No dia que eu fui demitido, aí a minha chefe veio me demitir, eu falei, foi a primeira vez e tal, isso nunca tinha acontecido comigo. Aí ela, sempre tem a primeira. Depois tiveram outras também, que eu também posso contar aqui as minhas demissões e o porquê que aconteceram, porque a gente tem que refletir nisso. E aí,
eu comecei a faculdade de gastronomia e lá na faculdade de gastronomia, na Embi Morumbi, tem muitas palestras, muitos eventos, coisas extras assim e tal. E eu me inscrevi em todos, cara. Eu participava de tudo, tudo que eu podia participar. Eu tava lá, grupo de estudo, palestras, não sei o que e tal. Até que teve uma palestra de uma grande indústria de alimentos, e essa grande indústria estava com um concurso chamado Chefe do Futuro. E eles apresentaram aquele concurso. Olha, vai ter um concurso aqui, Chefe do Futuro, não sei o quê. Isso no meu primeiro ano de faculdade, tá? Então, vai ter um concurso aqui, acho que era o segundo semestre. Segundo semestre, primeiro ano de faculdade. Vai ter um concurso aqui, tudo. Ali eu já tinha sido demitido do UOL. Eu já não estava mais lá. Aí, eu me inscrevi no concurso. Falei, cara, eu vou participar. E eu participava de todos os concursos. E aí vem aquele negócio, cara. Eu queria aquilo. Eu queria, e assim, aquilo ali não ia sair de mim. E aí, a premiação era você trabalhar como consultor gastronômico nessa grande indústria de alimentos, né, ter uma experiência lá, obviamente, né, como um trainee ali dentro, e estudar na Le Cordon Bleu lá em Paris, fazer um curso lá de cozinha regional francesa, etc e tal. Aí, eu me inscrevi. Cara, eu acho que eu mandei uns 5 projetos. Então tem aquele negócio das pessoas assim, né? Qual que era o projeto? Você tinha que inventar um produto inovador que não existia para o mercado de food service. Então, o mercado de food service é tudo aquilo que você come fora da sua casa. Restaurante, padaria, bar, tudo que não é o supermercado, que é varejo, é o food service. Então você tinha que inventar algo novo ali. Eu pensei em várias coisas, 5 projetos. Eu me inscrevi nos 5. Escrevi tudo certo. Não tinha ChatGPT na época, tá? Então eu ia lá, escrevia tudo, tal, não sei o que, lá, toda a ideia, tal, 5 projetos. Um deles foi para final, que era o projeto de um pernil pronto para consumo. Então o que eu imaginei? Cara, um pernil, um restaurante, né, um lugar que vai vender pernil, aqueles caras que vendem na porta de estádio. Ele pega lá um pernil, ele tem que comprar aquilo congelado, deixar descongelar na geladeira por segurança alimentar, depois ele tem que assar tudo aquilo por várias horas, depois fatiar, depois desfiar. Então imagina você ter um já pronto para consumo, que é só colocar na chapa, colocar seu tempero ali, e aí eu pensei sem tempero, para ter essa dinâmica da pessoa conseguir dar o tempero dela, o toque dela, e beleza. Fui para a final. Na final, se eu não me engano, tinham 6 finalistas. 6 finalistas. E eram todos daqui de universidades aqui de São Paulo, porque, primeiramente, no primeiro concurso, não abriu para o Brasil inteiro. Abriu só para universidades aqui de São Paulo. E aí, eram 6 alunos, cada um com seus projetos lá, eram projetos bem legais, até que eu lembro. E eu participei, cara, mas eu participei de cabeça. Eu fui na porta de estádio, então eu fui lá, eu sou São Paulino, fui no Morumbi ver um jogo e entrevistei antes, né? Porque eu já aproveitei, né? Eu comprei o ingresso do jogo, era São Paulo e Corinthians. Eu aproveitei, comprei o ingresso do jogo, e aí eu cheguei lá e entrevistei o pessoal que vende pernil na porta de estádio, que é muito comum aqui em São Paulo. Cara, foi indo o concurso e tudo, você tinha que fazer uma apresentação, eu montei, e aí a dinâmica era assim, aquela empresa tinha uns chefes consultores, que já prestavam consultorias ali dentro para os clientes deles. Então um desses chefes era o padrinho do aluno, né, que era o meu caso. Então eu tinha uma madrinha lá, que foi uma moça que participou comigo, e aí a gente desenvolveu junto esse projeto, ela me ajudou, e a gente teve uma apresentação. Essa apresentação era para todo o board de administração da empresa, que é uma empresa global, uma das maiores do mundo de alimentos, junto com jornalistas, chefes de cozinha e tal, não sei o que. Cara, apresentamos, falar não é muito um problema para mim. Obviamente eu fui melhorando, cada ano que foi passando, fui melhorando. Obviamente que a gente tem que melhorar, não é porque eu nasci com o dom. Também é outro assunto aqui pro canal, mas prestei, e aí o concurso, depois de um mês, né, da gente fazer a apresentação, teve o resultado num evento ali na Vila Olímpia e tal, e eu ganhei, cara. Foi assim, emocionante, foi algo incrível. Tava os meus amigos de faculdade, na época minha família não conseguiu vir, porque moram no Guarujá, até vir pra cá. Eu não sabia se ia ganhar, né? Não fiz uma questão enorme, nossa, minha família tem que estar aqui comigo e tal. E aí, ganhei o concurso. Depois de alguns meses, eu fui lá pra Le Cordon Bleu Paris. E aí, assim, cara, quando eu tava trabalhando em algo que eu gostava, com um propósito, que eu cheguei onde eu queria, que aquilo ali, eu via valor totalmente aquilo ali. Um exemplo claro que eu dou é o do Starbucks. Tá aqui o livro do Starbucks. Cadê o livro do Starbucks? Aqui, ó. Dedique-se de coração. Deixa eu pegar ali o livro. Esse livro é muito legal. Esse aqui, ó. Dedique-se de coração, ó. Muito legal esse livro. E eu dou esse exemplo, cara. Café todo mundo vende. Eu, inclusive, tenho a minha marca de café. Você já deve estar sabendo, Laranjeira Café e tal. Todo mundo tem café em casa. Bom, ruim, de verdade ou não, etc. Esse cara aqui
fez a maior cafeteria do mundo, quando já existia. Por quê? Porque ele fez diferente, com algo diferente, ele tinha propósito, ele trouxe algo inovador que não tinha. Então assim, cara, é possível você prosperar em qualquer coisa, contanto que você saiba o que você está fazendo, você se especialize, você se esforce e você tenha um propósito ali por trás. Aí, cara, não importa a área. Tanto que eu trabalhava com TI, e, tipo, não dava dinheiro. E todo mundo falava assim, não, mas dá dinheiro, dá dinheiro. É, dá dinheiro pra quem é bom, pra quem gosta, pra quem tá ali com um propósito. E eu não chegava em lugar nenhum. E era muito frustrante, porque, assim, eu trabalhava onde eu não queria pra ganhar dinheiro, e não ganhava dinheiro e não crescia. Aí, cara, tu entra no fundo do poço. E aí, em menos de um ano, eu já tinha 10 anos, imagina, 10 anos de TI, em menos de um ano eu já tinha ganhado um concurso gastronômico na área de alimentos e bebidas, né, na área gastronômica, para estudar na maior escola do mundo. A maior escola do mundo de tecnologia é o MIT, Massachusetts Institute of Technology, em Boston, lá em Massachusetts. Então assim, cara, eu não cheguei nem na porta do MIT, eu nunca pisei no MIT, eu nunca pensei em ir pro MIT. E lá na Le Cordon Bleu Paris, eu ia chegar lá com menos de um ano de faculdade, já tinha ganhado. Aí começa a saga da Le Cordon Bleu. É, eu não... Ah, eu devia ter... não sei se eu vou achar agora a revista que eu comprei, porque assim, tava agendado, eu fui... Faz exatamente um ano, assim, foi por volta de final de março, abril, alguma coisa assim que eu fui. E foi 2014, era antes da Copa do Mundo do Brasil. E aí chegou o dia de eu ir, cara. Era num domingo que eu viajei. E eu não tinha feito roteiro, não tinha visto nada. Um dia antes, eu tava lá no Saint Marché, acho que eu tava com meu amigo, o Pereira, que ele morava comigo na época aqui em São Paulo. Aí eu comprei uma revista que, por acaso, no caixa assim do Saint Marché, tinha uma revista lá, Paris, né? Roteiro de Paris. Peguei aquela revista. E aí fui. O meu voo passava pela Suíça, então eu parei na Suíça, era a Swiss Airlines, e aí eu parei na Suíça, e eu fiz o roteiro no avião. Então eu acho que eu não levei nem marca-texto, eu fui marcando com caneta mesmo, assim, ou com lápis, o que eu ia fazer lá. Cara, minha primeira viagem para a Europa, eu só tinha ido antes para a Argentina, um ano antes, ou seja, minha primeira viagem internacional eu tinha 24 anos, 23 anos, alguma coisa assim. E aí eu cheguei lá na Suíça, em Zurique, né? Cheguei para fazer uma conexão. Cara, assim, cheguei em cima da hora. E aí foi engraçado que a empresa suíça, quando você chega lá em Zurique e tal, não sei o que, tá chegando perto, as comissárias começam a dar chocolate. Elas começam a dar chocolate pra você. E dão lá uns 2, 3 chocolates assim, ó. Só que é chocolate suíço, original, maravilhoso, incrível. Imagina, elas estão te dando ali. E tinha uma moça que eu fiz amizade no voo, ela tava com o marido dela que era suíço. E ele tava na janela, ele tirou até foto pra mim ali dos Alpes suíços e tudo. E aí, no final, ela vira assim pra mim, você quer chocolate? Eu falei assim, não, mas eu já ganhei aqui, a moça me deu e tal. Ela, não, mas é que a aeromoça tá dando em cima do meu marido e deu um monte, eu não quero esse chocolate. Minha filha, manda pro pai aqui, ó. Cara, eu tinha tanto chocolate que eu comi aquele chocolate todo no restante da viagem. Aí eu cheguei em Zurique, nessa viagem, aí parei em Zurique, e aí tô na Suíça, é Lindt, né? Então procurei lá um stand da Lindt, uma coisa, e achei um quiosque. Fiquei ali olhando, aí é em franco suíço, né? Na Suíça não é euro, é franco suíço. Aí eu tinha que fazer uma conversão ali, eu falei, caceta, tá caro pra cacete isso daqui, então deixa quieto. Não vou comprar. E a conexão quase já chegando em cima. Eu passei numa revistaria, assim, né? Numa livraria, vi um monte de coisa do Roger Federer. Eu falei, cara, o Roger Federer é o herói deles aqui mesmo. E eu sou ídolo do Roger. Aliás, eu sou fã, né? Ele é meu ídolo. Eu sou fã do Roger Federer. E aí fui correndo, que eu vi que estava meio em cima, eu não tinha muita experiência de aeroporto ainda e tal. Quando eu cheguei, eu falei assim, esse aqui é o voo para Paris e tal, não sei o que. A mulher, tá atrasado, vai logo. A mulher me deu um pito, aí eu fui lá, entrei. E o engraçado é que eu fiz uma conexão de plataforma, assim, de terminais, né? Cara, tinha uma contagem regressiva, assim, em cima, e a contagem regressiva ia vindo, assim, tipo 1 minuto, 59, 58. Cara, quando deu zero, tipo assim, quando tava com 5 segundos, o trem tava chegando assim, ó. Tipo, o trem tava parando, quando deu 3, 2, 1, ele parou e abriu a porta. Tipo assim, aquela pontualidade suíça mesmo, eles são famosos pelos relógios e tal. E aí eu depois disso fui para Paris num avião pequeno, né? Era um daqueles aviões pequenos, porque é perto, Zurique ali de Paris. E aí, tá gravando, tá tudo funcionando, beleza. E aí
tinha os senhorzinhos, assim, cara, eles deviam fazer essas viagens, assim, Paris, Zurique, não sei o que lá, lendo o jornal do dia, tal, tranquilo, o voo durava, tipo, 40 minutos, sei lá, meia hora, um negócio assim, era rapidinho. Cheguei em Paris, aí já tinha um transfer lá, o cara me esperando, me levou pro hotel, cheguei lá no primeiro dia e a moça já estava lá, né, que ganhou o concurso junto comigo, que era a minha madrinha ali no concurso, e ela não foi a companhia mais legal de todos os tempos, eu posso falar aqui honestamente, porque se esse vídeo chegar nela, eu só tô sendo honesto. Na época ela não foi, pode ser que hoje ela seja, não sei, na época ela não foi a melhor companhia, mas assim, tudo bem, tá tudo certo, né? Não tem problema nenhum, tô falando e tô omitindo o nome da empresa, tô omitindo o nome das pessoas, então tudo bem, mas ela tinha os motivos dela por não ser a melhor companhia, ela já tinha visitado Paris algumas vezes, e aí, beleza. Mas, pelo menos todo dia a gente saía para jantar num lugar legal e tal, num restaurante que a gente reservava para conhecer a cidade. Isso à noite, pelo menos, toda vez. E a gente fez o curso juntos, né? E aí a gente foi, né, num restaurante. Foi engraçado isso, né? Tipo, essa história é muito boa, cara. Tinha que fazer um vídeo só disso. Talvez eu faça um corte só dessa história. Então, assim, o Ícaro, que é o meu editor, meu designer, acho que vai dar um corte só dessa história, cara. Essa história é da hora. Aí a gente chegou lá, fomos num restaurante, chegamos em Paris, primeira noite em Paris. Fomos num restaurante, quisemos jantar, obviamente, não é assim, né? Não é Brasil. O cara falou assim, amigo, tem reserva? Não, não tem reserva. Ah, então volta aqui, vamos marcar e tal. A gente marcou para uns 2, 3 dias na frente. E aí a gente foi num outro restaurante. Esse restaurante ficava dentro do Museu do Louvre, na frente da pirâmide do Louvre. Sabe aquela pirâmide de vidro lá? Ficava bem na frente. Cara, um restaurante da hora, assim, muito legal. E o cara até sugeriu a gente, né, da gente ficar assim, a gente tava na parte externa, a gente podia ficar na mureta, tava frio, ou a gente podia ficar mais interno. Aí tinha aquecedor e tudo, e eles deram manta pra gente. Aí eles perguntaram, não, você quer ficar aqui mesmo? Tá mais frio? Eu falei, não, mas a vista é melhor, né? Olha aqui, ó, a pirâmide do Louvre. E aí, a pirâmide do Louvre ali, a gente jantando, aí eu fui ao banheiro, falei assim, não, deixa eu ir ao banheiro. Aí fui ao banheiro, nessa que eu vou ao banheiro, eu entro na parte de dentro, vem uma pessoa me acompanhando, aí passa por uma antessala, aí tinha uma porta, aí tem a antessala, tinha um cara assim grandão, assim fortão, conversando com a pessoa do restaurante, uma outra porta, você entrava num ambiente interno do restaurante, aquele ambiente interno era fechado ali, tudo tava frio, né? E aí ó, o banheiro era na escada. Aí eu fui na escada, fui no banheiro, então, errei, eu entrei numa sala errada, né? Cara, marinheiro de primeira viagem, entrei numa sala errada, na cozinha, sei lá onde eu entrei, no almoxarifado e tal. Aí eu fui no banheiro, tá bom, saí fora. Nessa que eu saio fora, tinha uma mulher deitada no sofá, uma mina assim, né? Deitada no sofá e tal, toda atolada de touca, jogada, um cara do lado dela e tal, não sei o que. Aí eu olhei eles assim e falei, nossa, o povo aqui, Paris é igual São Paulo, né? O povo descoladão, jogado, de touca, não sei o que, blá, 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 beleza. Aí sentei na mesa, aí a mulher que estava comigo, né, a minha colega, foi ao banheiro. Aí ela volta e fala assim, você viu quem tá aí? Eu falei assim, você viu quem tá aí? Tipo assim, não, quem tá aí? Não sei, não vi. Ali dentro? Aí ela é ali dentro. Aí eu fiquei na minha cabeça assim, cara, será que é o Lucas? Que o Lucas do São Paulo tinha acabado de ser vendido lá pro Paris Saint-Germain. Falei, será que é o Lucas? Será que é o Beckham, o Zidane? Aí, porque o Beckham também estava, acho que nessa época, no Paris Saint-Germain, né? Aí, ela, não, a Beyoncé e o Jay-Z. Eu falei, o quê? Ela, a Beyoncé e o Jay-Z. Eu falei, não, onde que eles estão? Ali dentro, ali no sofá e tudo. Eu falei, não, peraí, aquela mina que tá jogada no sofá, atolada de qualquer jeito, com a touca na cabeça, toda bagunçada, é a Beyoncé? Ela falou, é a Beyoncé. Eu falei, que isso? Vou no banheiro de novo. Fui no banheiro de novo. Aí passei na antessala, o pessoal ficou me olhando assim. Aí eu percebi que o cara que tava na antessala era o segurança. Aí eu fui na antessala, passei, não olhei assim, né? Fingi que fui no banheiro de novo, voltei de frente pra eles assim e tal, olhando fixamente, os dois me olhando. Cara, era o Jay-Z e a Beyoncé, os dois me olhando, eu olhei os dois e falei assim, brother, na moral, é a Beyoncé e o Jay-Z. Aí o maître que tava atendendo a gente, o cara fazia um atendimento sensacional, assim. Aí eu perguntei pra ele se era, ele falou que era, ele falou que eles vão lá direto, que não sei o quê, que eles vão no restaurante, que eles gostam e tudo. E aí a gente ficou de tirar uma foto. Não, vamos tirar uma foto. Então quando eles passarem aqui, que a gente não quis pedir pra tirar foto. Pô, sei lá, incomodar os caras lá, né? Eu não sou de fazer isso, só se fosse o Zidane. Acho que a única pessoa do mundo que eu incomodaria onde tivesse é o Zidane, que é meu ídolo máximo do futebol e tal, seria o Zidane.
Aí, na hora que eles iam sair, eu perguntei, eles vão passar por aqui? Eles iam passar atrás de mim. E aí eu falei com a minha colega, falei assim, a gente falou, não, tá, vamos tirar uma foto. Não, tá bom. Quando eles estiverem passando, a gente pediu pro cara avisar, quando eles estivessem saindo, que ela ia fingir que tava tirando uma foto minha, e atrás ia passar a Beyoncé e o Jay-Z. Cara, na hora que ela foi tirar a foto, o celular dela acabou a bateria. Ela pediu o meu, ela não sabia usar direito, não sabia a senha, não conseguiu pôr a câmera. Na hora que ela tirou a foto, que ela conseguiu tirar a foto, que ela me devolveu, eu te desbloqueei, dei, eles já estavam passando assim, ó. Ficaram na frente do Louvre ali uns 15 minutos, o Jay-Z jogando aqueles negocinhos assim, que joga assim pra cima, e vem planando assim, uma luzinha e tal, com os caras entraram numa van e saíram fora. Essa foi a minha primeira noite em Paris, cara. Eu vi a Beyoncé e o Jay-Z assim do meu lado, cara, que loucura. Beleza, aí a partir disso, eu posso fazer um vídeo como foi a minha estadia em Paris, mas aí eu vou focar na Le Cordon Bleu. Aí a gente foi estudar na Le Cordon Bleu. A Le Cordon Bleu, o curso que eu fiz era um curso de cozinha regional francesa. Então era aquela cozinha do interior, aquela cozinha de campo. Tipo no filme Ratatouille, né? Que tem lá o ratinho, o Remy, que ele apresenta pro cara lá, quando ele vai, remete, aquela coisa da infância dele e tudo. Então, a gente viu várias coisas. Eu não lembro todas as receitas de cabeça, mas eu lembro que o chefe fez uma ostra, a gente fez um cordeiro, aí por isso que a gente ganhou essa bolsa aqui, porque a gente pôde levar o cordeiro. Depois eu comi no hotel, não tinha como esquentar, tava na geladeira, eu comi frio mesmo aquele cordeiro, com todas as técnicas ali. E assim, cara, a minha percepção da Le Cordon Bleu Paris, eu me imaginava que eu ia chegar lá, que ia ter aquele jardim com chefes de cozinha, alunos, com monumentos, com chafariz, com estátuas, aí você tinha lá a escola e tal. Cara, não é nada disso, pelo menos quando eu fui em 2014, era assim, tipo, uma rua pequena. Tem até uma história engraçada, cara, tipo, eu entrei na delegacia de polícia pra perguntar e tal. Ah, eu vou contar, vai. O primeiro dia que eu cheguei na Le Cordon Bleu, eu peguei, saí do metrô, e aí na época eu pegava o Google Maps, eu dava print da tela, porque não tinha internet lá em Paris, eu não peguei nenhum chip, nem nada disso. Hoje em dia é mó moleza, tu pega ali a Vivo, a Claro, tu pede pra liberar lá fora do Brasil. A última vez que eu fui pra Alemanha, pra Argentina, o sinal pega normalmente, faz ligação, tudo. Na época não era assim, então eu dava print da tela no Google Maps, e aí eu ficava ali com os prints pra saber onde eu ia chegar, porque eu já tinha feito a rota antes. Chegou numa rua assim, era uma avenida, aí eu podia ir pra direita, pra esquerda, aí eu não sabia a ordem do mapa, assim, se o mapa tava pra cá, pra lá, da onde, não sabia, cara. Aí eu falei, vou pra esquerda. Aí eu fui pra esquerda, nessa, eu falei assim, cara, eu não vou ficar andando muito aqui, deixa eu perguntar pra alguém, né, porque senão eu ando um monte, 2 quadras, aí é pra outra quadra, porque depois eu tinha que virar e tal, né. Aí eu viro errado, aí vi um monte de carro de polícia, assim, em cima da calçada e tal. Aí eu falei assim, tem uma delegacia. Entrei na delegacia. Aí eu fui lá perguntar pra mulher. A mulher tava assim no computador, e eu esperei e tal. Aí eu perguntei, olha, falando inglês com ela, né? Imagina, eu não sou fluente em inglês. Falo inglês, me viro, beleza, mas não sou fluente em inglês. Aí perguntei pra ela assim, onde que é a Le Cordon Bleu Paris? E falando assim, where is Le Cordon Bleu Paris? Culinary School, tipo, escola de gastronomia, de culinária, Le Cordon Bleu Paris, Le Cordon Bleu. Ela não entendia, e ficava tipo, tentando entender e não conseguia. Aí ela ia colocar no computador. Eu percebi que ela ia colocar no computador. Ela falou assim, wait. Aí, ou falou em francês, como fala em francês, aguardar, né? Aguarder. Aí ela chegou e ia colocar no computador assim e tal. Aí eu falei assim, não, tá escrito aqui. Aí eu peguei o celular e no print estava escrito lá o meu destino, Le Cordon Bleu Paris. Mostrei pra ela. Na hora que eu mostrei pra ela, ela olhou assim, oh, Le Cordon Bleu. Não é Le Cordon Bleu, né? Le Cordon Bleu. É Le Cordon Bleu. E assim, cara, ela não tava sendo mala. Antes que você fale, esses parisienses, esse pessoal toma mala, não sei o que. Ela não tava sendo mala. Ela estava, tipo, não entendendo mesmo. Eu lembro que uma vez tinha um alemão aqui em São Paulo falando que queria ir no Jaguari. Eu quero ir no Jaguari, ele ia encontrar uma mina, né? Eu vou no Jaguari, aí eu e outros amigos, que Jaguari, eu falei, aí perguntando mais, aí ele falou assim, ela estuda na USP. Aí eu falei, Jaguaré. Aí ele, Jaguaré. Cara, a gente não tava entendendo porque a pronúncia é diferente, você tá ali num contexto, no dia a dia. Aí beleza, aí ela me indicou, entendeu? Fui lá na Le Cordon Bleu. Cara, é uma rua pequena, prédios antigos, baixos, e não tem fachada, é uma porta assim, você abre, tá lá na Le Cordon Bleu Paris, um pé direito não muito alto, e chegou lá na Le Cordon Bleu. Então, tipo, é uma estrutura simples até.
E aquilo ali me surpreendeu, que assim, eu falei assim, cara, eu tô lá investindo no Brasil, na minha faculdade, na Embi Morumbi, a estrutura da Embi Morumbi era melhor do que a da Le Cordon Bleu, pelo menos aquela unidade, a estrutura da Embi era melhor, a estrutura. Depois, nas aulas, com o que a gente aprendeu, as técnicas ali que o chefe revisou, e o chefe falava muito sobre a emoção e o sentimento que a gente tem com a comida, que a comida não é só isso. Inclusive, a frase depois que eu criei, uma das inspirações foi essa, que é cozinhar é transmitir amor através do alimento. Não é só fazer por fazer, né? Então, o chefe falava muito disso. E aí, como que funcionava a dinâmica? Ele falava em francês, porque, obviamente, tinham franceses ali. Então, você tá na França, ele falava em francês. Aí tinha uma menina que era de Manchester, ela estava fazendo um estágio ali, e aí ela traduzia para o inglês. Então ela ia lá, traduzia para a gente para o inglês. A gente fazia uma pergunta em inglês, o chefe entendia, porque ele falava inglês, inclusive ele tinha morado nos Estados Unidos, ou ele nasceu nos Estados Unidos, ele era francês, mas ele tinha morado ou nascido nos Estados Unidos. Ele entendia, só que ele esperava a menina traduzir para o francês, para quem é francês, para quem está assistindo, com respeito devido a quem é francês. Aí ela traduzia e aí ele respondia em inglês. Depois, nas aulas práticas, na hora que a gente estava cozinhando, aí obviamente que ali ele já falava direto, você perguntava em inglês, ele respondia em inglês e tudo. Teve uma hora que ele me deu um pito, eu estava lá cortando a cebola, com a casca na tábua. Cara, não se faz isso. A cebola você usa a faquinha de legume, você tira a casca com a mão, coloca no canudo, né, que é o lixo, que a gente faz um lixo na nossa praça, né, quando a gente monta a mise en place, na nossa praça, a gente coloca um canudo que é o nosso lixo. Então eu tiro a casca da cebola, com a faca de legumes, jogo no canudo e coloco a cebola sem casca, porque a casca da cebola é extremamente suja. E aí eu perco tempo na cozinha, eu gasto mais dinheiro, eu gasto mais insumos, se eu colocar a casca toda suja ali, aí depois eu tenho que limpar tudo, ou caso eu seja preguiçoso e não limpe, depois quando eu cortar a cebola, eu tô contaminando essa cebola, porque ela tá na tábua onde a casca foi tirada, que era uma casca suja. E ele me deu um pito que eu tava limpando a casca e tal, eu fui lá, arrumei e tudo. E aí, depois a gente assistiu às aulas e tudo. Cara, foi muito legal. Teve parte de confeitaria também, mas a parte prática foi só a parte de cozinha quente que a gente fez. A gente não chegou a fazer a parte de confeitaria. E foi um aprendizado enorme. Outra coisa que, assim, eu fiquei bem contente, que era, assim, as técnicas, o que ele falava, né, que dava para entender muita coisa que ele falava, até porque o francês é uma língua latina, então uma palavra ou outra parece, tá dentro de um contexto que ele estava falando que eu entendo, que é a minha área, né, de alimentos, e o nome das panelas, dos instrumentos, das técnicas, é tudo universal em francês, né? Então, fouet, sauterne, saltese, que é o nome das frigideiras. Então, assim, cara, eu consegui entender muita coisa e a base do meu curso aqui no Brasil era baseado na Le Cordon Bleu. Então, um dos livros básicos da bibliografia era todas as técnicas de Le Cordon Bleu Paris. Então, assim, o que eu aprendi aqui no Brasil era uma linguagem universal da gastronomia. Então, onde quer que eu fosse estudar, onde quer que eu fosse, mesmo eu não entendendo o francês 100%, eu conseguia entender 40% do que o chefe falava em francês. Depois, quando passava para o inglês, entendia tudo. Então, aquilo ali, eu falei assim, cara, o que eu estou aprendendo no Brasil está valendo cada segundo ali, né, do investimento que eu estou fazendo, porque é uma linguagem universal. Então, assim, cara, aquilo ali foi muito legal para mim. A experiência foi incrível. Imagina o quanto que isso ajudou no meu currículo, quanto que abriu a minha mente, né? Eu estudar lá, ver as técnicas, ver o que o francês conhece, né? Que é a base da gastronomia, as técnicas e o estudo começou lá na França, né? Então existia todo mundo cozinhando de qualquer jeito. Quem organizou isso foram eles, foi a Le Cordon Bleu Paris. E, cara, se tem uma conclusão disso, é assim. As coisas não acontecem ao acaso, as coisas não acontecem porque você só tem talento, porque é sorte. Eu tô falando, eu mandei cinco propostas, né, do concurso. Eu participei numa fase final, que eu fui no estádio, que eu fiz pesquisa de mercado, que eu entrevistava as pessoas, eu montei lá o vídeo, assim, editei da melhor forma que eu podia, coloquei uma música emocionante no final. Então, assim, cara, foi uma coisa, assim, bem legal, assim, pra minha vida. Uma experiência enorme. Minha primeira viagem eu fiz sozinho, né, digamos, porque tinha lá a colega que participou comigo, eu não ficava o dia inteiro com ela, então quando eu consegui ir ao museu, passei pra cá, passei pra lá, fui no estádio do Paris Saint-Germain e tudo, eu fui tudo sozinho e tal. Então, foi uma experiência incrível. Eu vi aqui a Mona Lisa, ó aqui a Mona Lisa.
Ali, ó, Mona Lisa, eu vi. E este quadro é de lá, de Paris, tá? Então, essa miniatura aqui, né? Eu comprei dentro do Louvre, eu tenho ela até hoje, e ela tava sem um suporte atrás. Eu acabei de colocar um suporte atrás para ela ficar durinha e ficar em pé ali. Ela tá até meio amassadinha. É uma das decepções que eu tive, foi que em alguma livraria aqui em São Paulo, eu entrei outro dia, tinha isso. Daí eu peguei para olhar, aí tava lá, Museu do Louvre, ou seja, os caras trazem para cá. Não, a minha é de lá, do Louvre mesmo, trouxe de lá. E essa experiência, assim, cara, queria compartilhar com vocês, para vocês entenderem, cara. Quando você está, aqui, ó o nome do livro, ó, Dedique-se de coração. Quando você está se dedicando de coração, obviamente com técnica, obviamente com esforço, com perseverança, com resiliência, você consegue chegar muito longe na sua vida, mais do que você imagina. Por exemplo, eu cheguei em menos de um ano, né? Menos de um ano e meio, né? Porque eu ganhei o concurso com menos de um ano. Em menos de um ano e meio, eu estava lá na maior faculdade, na maior escola, né? Não é lá, não chega a ser faculdade. Na maior escola do mundo de alimentos e bebidas de gastronomia, numa área que eu tinha acabado de começar, mas eu estava ali, ó, me dedicando de coração. E a outra área, eu só penava, eu só batia a cabeça, eu não ganhava dinheiro, eu não evoluía, eu não ia pra frente. Então, assim, cara, essa história eu espero que inspire você, que você, de alguma forma, se dedique pro que você tá sonhando, para algo que você acha que é fora do seu alcance, que você não vai conseguir, que é impossível. Não, não é, cara, não é. Então eu recomendo que você, hoje, né, até se você quiser compartilhar comigo, comente aqui embaixo alguma coisa que você está almejando, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, alguma coisa que você achava impossível e que você vai tentar, compartilhe comigo. Se você não quiser se expor tanto assim e tudo, né, coloque nas entrelinhas tal, mas se quiser detalhar, eu acho que é muito legal. Então, essa história é uma história inspiradora, uma história que, assim, cara, a primeira vez que eu fui para a Europa foi pelo meu esforço, pelo meu trabalho, pelo meu estudo, pela minha dedicação e, assim, foi sensacional, mudou a minha vida, nunca mais minha vida foi a mesma, nunca mais será a mesma, eu vou carregar isso para sempre, nada do que acontecer nessa minha vida vai tirar isso de mim, vai tirar esse conhecimento do meu currículo, essa minha experiência, estou eu aqui 11 anos depois compartilhando essa história com você, então, assim, o que você está pensando hoje em fazer, que você está meio assim, que você não está acreditando, vai lá e faz, cara. Vai lá e busca seu caminho, mas com dedicação, com esforço. Que aí depois a gente conversa mais sobre isso. Bom, esse aqui é o primeiro vídeo, né, mais longo, o outro era meu de apresentação. Vamos continuando, espero que você esteja gostando. Dê os feedbacks aqui embaixo e vamos embora.